Senhoras e senhores, 2 anos atrás a gente teve uma convidada especial e na época a gente estava se conhecendo, não era muito próximo ainda, e eu mal sabia que naquela época, naquele dia, a gente gravaria aquele que se tornaria o maior Falando de Nada, com mais views na história desse podcast, e hoje ela está de volta. Isabela Boscov! Toca aqui, Isa! Yes! Cara, muita Que coisa bom. aconteceu nesses 2 anos. Nós Sim. ficamos super amigos. Exato. Nós, o Bruno aqui, Bubuzinho. atrás das câmeras. Que delícia estar de volta agora, Falando de Nada. Nossa Senhora. Bom demais. Inclusive, a Aline Diniz está no Rio de Janeiro, mediando lá a coletiva do Superman. Grande Tá o Aline chiquérrima. James Gunn, a Rachel Brosnahan. Como é que chama o ator? Esqueci o nome dele. David Corenset. O David Corenset. Tá todo mundo lá. Corenset, E a Elinoca foi escolhida a pessoa para mediar a coletiva. A Aline é muito chique. É maravilhosa, né? Aí eu falei, precisamos de uma pessoa à altura. Então, mandei o bate-sinal e quem respondeu foi apenas a melhor de todas. Isabela Bosco, que alegria. Muito bom, viu, Isa? Obrigado. Muito bom, muito bom. A gente estava precisando fazer de novo um episódio. A gente não juntos, se né? vê desde o Oscar, pessoalmente. Na verdade, É verdade. fizemos nosso Oscar e nunca mais nos vemos pessoalmente desde então. Não, a gente só se falou por WhatsApp. Falamos bastante por WhatsApp, mas pessoalmente tava com saudade. Falha viu? gravíssima. Falha absurda. Mas vamos lá, de 2 anos pra cá, Isa, como você falou, naquela época a gente estava se conhecendo ainda. A gente não era muito próximo, não era muito amigo, e de lá pra cá já frequentamos a casa um do outro, estamos trabalhando juntos, embarcamos nessa jornada de fazer lives de premiações, fizemos lives múltiplas lives do Emmy, fizemos algumas lives do Oscar, inclusive esse ano a gente fez aquela que foi não só uma das maiores lives do Oscar do Brasil, mas em termos de produção, vou falar pra você, eu acho que foi o trabalho mais grandioso, um dos trabalhos mais grandiosos que eu já fiz na minha vida. Com certeza foi o mais, em escala, não tem nada que eu tenha feito que se compare. Assim, realmente foi uma produção incrível. E é muito legal porque foi um projeto nosso, era a nossa live, né? Foi um negócio que foi exibido nos nossos canais do YouTube, né? E, obviamente, Nubank estava junto com a gente, então a gente tinha aquele patrocínio de banco exatamente para fazer uma live parruda, mas o Bubuzinho lá na produção, a Fê, a gente fez um negócio que deu muito orgulho, né? Deu muito orgulho, ficou muito lindo. E foi um ano super especial ainda por cima. Isso, né? Brasilzão com seu primeiro Oscar, a gente comemorou de peito cheio. Você assistiu a nova temporada? Não sei se você gosta, mas aquele programa do Prime Video, o LOL, Se Rir Já Era? Não, nunca vi. Você nunca... Assim, o programa é o seguinte, eles colocam dentro de uma sala grande, vários humoristas. E a intenção é fazer o outro humorista dar risada. E quem irrita é eliminado do programa. Tá. E tem várias versões. Tem a versão brasileira, tem a australiana, tem a americana. E eu já gostava muito das internacionais. E agora a gente tá na brasileira. E a temporada que estreou recentemente no Prime Video, a 4ª, é com a equipe do Porta dos Fundos. E o Pedro Ottoni tá lá, que fez a live com a gente do Oscar. Ah, que legal. E ele é um dos melhores dessa temporada. Ele tá muito bem. Não, o Pedro foi uma revelação pra gente, né? Que sorte a gente deu, porque ele foi uma escalação do Nubank, ele fazia parte lá do No Squad, no nosso contrato, o Nubank tinha direito a trazer a terceira pessoa, eles levaram o Pedro e falou, vamos, a gente não se conhece, vamos ver o que dá. Mas nossa, o santo bateu muito instantâneo. Bateu né? na hora, né? Foi muito gostoso fazer junto com ele. Ele é muito rápido, ele pensa muito rápido, Sim, né? ele é muito legal. Foi uma delícia aquela noite. Nossa, foi uma pauleira, mas foi muito gostoso. Foi uma pauleira, mas foi muito gostoso. Inclusive, Isa, eu queria começar aqui e falar com você. Queria que você me contasse um pouco. Você já falou isso algumas vezes, mas hoje a gente pode elaborar um pouquinho mais, até pelo nosso grau de intimidade, que hoje está maior. Sim. Como é que é a vida de Isabela Boscov hoje como youtuber e influenciadora? Porque por muitos anos, né, você fez uma carreira como crítica de cinema, em jornal, em revista, e de uns anos pra cá você precisou se reinventar e você veio pro YouTube e você foi muito abraçado. E é muito legal, porque eu sou um grande estudioso de SEO de YouTube, que é o Search Engine Optimization. O que dá certo como thumb, o que dá certo como título, quantos minutos o vídeo precisa ter, eu gosto de dar muito isso. E o seu caso é um caso muito incrível de um canal de 1 milhão de inscritos, onde você é completamente inimiga do SEO. Você não liga pra nada do que é tendência, nada do que o YouTube fala do que pode dar certo, você criou a sua linguagem de vídeo, sua linguagem de thumb, de título, que é totalmente oposto do que o Google recomenda, Sim. e dá muito certo. Por quê? Não sei. Sorte, talvez. Não, eu acho que existe algo de reconfortante, talvez, em um canal no qual você bate o olho e você já sabe
quem é, como é, qual o pique, tudo mais. Tá. Quer dizer, eu uso sempre a mesma foto minha na thumb. Sim, o que é maravilhoso. Nunca mude isso. Eu Isso já fiz. A gente fez uma enquete Não a muda. primeira vez que eu vim aqui. Eu lembro. Devo mudar a foto da Não thumb ou não? deve. Todo mundo, não Não mude a deve. foto da thumb. Eu vou estar com 30 anos mais, vai estar a mesma foto ali. Mas o que eu acho é o seguinte, às vezes não dá certo, Michel. Às vezes eu faço uma coisa com maior ânimo, falo, nossa, isso aqui, as pessoas vão se interessar. E, infelizmente, não acontece. Mas a verdade, eu não estou nem aí. Eu acho que quando você está numa certa fase da sua carreira, você está ali no começo, você está ganhando volume, está ganhando tração, essas coisas podem ser muito mais importantes. Eu já fiz bastante coisa, né? Eu comecei a trabalhar em redação em 1987, cara. Tempo bom. Trabalhei em redação fisicamente até 2015. Colaborei com redação até 2022. Né? Recente ainda estava trabalhando com redação, então. Sim. Não na redação, daí, mas colaborando ainda, né? Toda semana, tudo mais. Então, assim, o que vier agora é lucro. Entendi. Entendeu? Eu quero curtir o canal. Eu quero fazer coisas que me interessam, coisas que eu gosto, coisas que eu acho interessante levar para as outras pessoas. Às vezes com mais sucesso, às vezes com menos. Mas paciência, quando não dá certo, não deu certo. Mas eu só acho que isso. Não, mas legal que você falou isso. Eu acho que a gente chegou aqui à fórmula Isabela Boscov. É uma mistura de autenticidade com eu não tô nem aí. Sim, na verdade, como qualquer outra pessoa que fale com outras pessoas, é lógico que eu tô aí. Todo mundo gosta, Sim. né? Você faz um vídeo, você fica feliz quando esse vídeo dá audiência e tudo mais. Mas se não der, não é o fim do mundo, entendeu? Exato. Eu não vou fazer uma coisa para perseguir a audiência. É isso que eu quero dizer. Eu fico muito feliz quando eu tenho audiência, mas encaro como um fato da vida na boa quando não dá audiência. Então vamos falar assim, vamos mais profundo ainda. A gente gosta de falar de mercado. Eu quero entender como é que a Isabela Boscov, uma pessoa que, como você já falou, tem uma carreira que já muitos accomplishments, né? Muitas coisas boas. Tem o bingo do Falando de Nada, que se o Michel não fala inglês, alguma expressão em inglês, não dá bom no bingo. Então a gente tem que falar dos Zaslav, tem que falar a expressão em inglês. Mas você já tem muitas conquistas como uma crítica de cinema. E agora você se vê no momento aí da sua carreira onde você compete, entre aspas, com jovens TikTokers, por exemplo. Onde você disputa um espaço com pessoas muito mais novas que talvez tenham menos idade do que você tem de carreira e você está disputando trabalho com elas, está disputando audiência. Isso é uma coisa que chega a passar pela sua cabeça, gera algum incômodo, gera algum tipo de estratégia, ou é mais uma das coisas que você fala, quer saber? Isso é ruído, eu tô fazendo o meu, que bom que os outros estão se dando bem. É ruído. É ruído. Ruído. Eu fico feliz que todo mundo que está fazendo um trabalho honesto, que está tentando levar uma coisa adiante, tenha êxito nisso, tá? Eu acho que tem lugar para muita gente, né? Eu não sinto que eu estou competindo. Inclusive porque eu tô tão fora da faixa etária dessas pessoas que não dá para encarar como competição, entendeu? Eu acho que a competição está muito mais entre elas, porque elas estão disputando o mesmo segmento ali. Não sei se estão disputando também. Eu acho que quando você faz um trabalho bem feito, você tende a achar seu público, né? Às vezes o público não gosta do que você está fazendo, às vezes gosta do jogo, né? Sim. Mas eu não vejo como competição. Eu não estou competindo com ninguém, pelo menos, tá? Eu não estou tentando ter mais audiência do que ninguém ou nada disso. Eu estou ali tocando o meu barco e às vezes a onda vem maior, às vezes fica ali naquela calmaria, só mariolinha, mas tudo bem. Não, eu acho muito admirável, né? Inclusive eu estava vendo seu canal hoje e é muito legal ver que, por exemplo, uma review de um filme brasileiro com Homem com H é um dos seus vídeos mais vistos recentes. Sim. Nossa, eu fiquei tão feliz Foi pelo super filme. bem esse vídeo. Pelo filme, pelo Ney Matogrosso, pelo Esmir Filho, pelo Jesuíta Barbosa. Cara, vou falar pra você. Eu amo Esmir Filho. Eu adoro, que também. baita diretor. Eu vi o Homem com H também esse final de semana com a Lu, a gente adorou o filme. Filmaço. E o Esmir Filho fez, você até menciona no seu vídeo, ele fez aquela série Boca a Boca de 2020, que ela pingou lá na Netflix na pandemia, ela foi meio esquecida, mas é uma excelente série. Excelente. E eu lembro que na ocasião estavam lançando alguma série com uma dessas, acho que aquela Catherine Langford lá, série tonta e assim, aquela promoção em cima da série, ruim pra caramba, que não teve nem segunda temporada.
E Boca a Boca, uma tremenda série, produção nacional, tudo, eles simplesmente jogaram ali. Daí não acontece, né? Porque as pessoas têm que saber que tem algo para assistir. Que existe, né? Exato. Então, é uma pena que eles tenham tratado desse jeito. Eu acho que era uma série que tinha muito futuro. Era uma série para 2, 3 temporadas. Tranquilamente. Assim, ele tem um bom gosto muito bom. Ele sabe usar luzes, neon, montagem. As cenas de sexo de Homem com H é de um bom gosto cinematográfico muito incrível. Porque ao mesmo tempo que elas são ali quentes, picantes, eu não sei dizer, eu não diria que elas são explícitas. Talvez seja, eu não sei, talvez eu... Não, acho que não, né? Não é... Mas assim, isso é apenas um dos bons pontos do filme, né? São muito francas. Isso, pronto, é uma boa palavra. Eu acho que assim, sem a tentativa de erotizar coisas, de adicionar uma camada de sedução do público pelo sexo. Eu acho ele um cara de uma honestidade intelectual muito grande, o Esmir. Além de muito talento. Muito talentoso. Achei legal que ele trouxe um easter egg, ele trouxe uma repórter musical feita pela irmã dele, pela Sarah. Eu, como MTVer, adoro ver a Sarah, eles são irmãos, né? Sim. Eu fiquei sabendo disso na época de Boca a Boca, porque eu acho que a gente tava falando sobre isso no Derivado Cast na época, e a Sarah até comentou num dos meus posts, falei, caramba, que legal. Eu amo a Sarah, nem sabia que ela era irmã do Esmir Filho, e descobri nessa época de Boca a Boca. Acho que, imagina, todo mundo deve saber disso desde sempre, né? Eu descobri... Não é desde sempre que eu sei, não. É mais ou menos recentemente, né? Também. Não, mas esse é um filme que... E família talentosa. Demais, né? A gente pode até trazer agora um pouco pra pauta de indústria, né? Porque Homem com H foi um filme que foi bem na bilheteria brasileira. E eu posso estar equivocado, mas eu acho que ele pulou a janela de home video, de aluguel, e pingou direto na Netflix. Então a Netflix deve ter pago uma boa grana pra Paris Filmes pra poder pular essa janela e ela ser detentora, assim, logo botar... Porque, assim, esse filme tava em cartaz o quê? 1 mês e meio, 2 meses atrás? Não Sim, tá? E agora ele tá sendo visto... Eu vejo pelo canal, começaram a aparecer comentários do vídeo de novo, um monte de gente assistindo o filme. Quer dizer, agora ele chegou numa outra parte do público. Sim. Porque o Brasil é muito mal servido de salas de cinema, né? As grandes cidades têm salas de cinema, os municípios médios ou menores têm uma deficiência muito grande, às vezes não tem nenhuma sala de cinema. Sim. Você tem que ir para a cidade vizinha, nem todo mundo pode ficar pagando passagem de ônibus ou gasolina do carro para viajar para ver filme, né? Que o ingresso já não é barato. Nem então, um pouco. Ele está pegando agora uma outra parte do público que não pôde ou não quis ver o filme no cinema e que agora está se encantando com ele de novo. Eu fiquei tão feliz por eles todos. Eu achei um trabalho tão bonito, achei uma disposição do Ney também, que participou da produção, de não esconder nada, de não retocar nada na vida dele. Gostei muito. Inclusive, por coincidência, na quinta-feira passada, minha esposa Lu foi até o Casarão do Vinil lá na Moca e ela comprou o vinil dos Secos e Molhados, aquele da capa que eles estão com a cabeça servida. E ela botou ali pra gente curtir. Eu nunca tinha ouvido esse disco na minha vida por completo, só tinha escutado as principais músicas. Que coisa maravilhosa. Nossa, na minha casa o disco furou quando eu era pequena. É muito incrível. É muito incrível. Que música boa, que som diferente. É uma coisa que parece que não existe mais, né? Esse tipo de poesia, da forma como eles usam os instrumentos. É tão gostoso, você sente que existe ali realmente um carinho. Eu obviamente não vou desmerecer, mas aquilo ali é arte. Sabe? Eu falo, putz, eu tô ouvindo algo artístico mesmo, sabe? Eu não sei se... eu até comentei no vídeo, algumas pessoas me corrigiram, eu falei, acho que a média da composição brasileira não está hoje no mesmo patamar em que esteve em outro momento. Ou talvez o problema seja outro, talvez eu tenha me enganado. Talvez o problema seja a indústria musical que promove aquilo que é fácil, de consumo muito rápido, que agrada uma parte enorme da plateia, e, sabe? E abafa esses talentos mais originais, essas criações mais ousadas, mais audaciosas, tudo mais. Então, eu não sei, talvez as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, mas eu acho que certamente tem muitos talentos por aí que não estão conseguindo exposição, porque é muito massacre a indústria da indústria musical hoje em dia. Eu tô até surpreso que você teve qualquer tipo de contra-argumento quanto isso. Quando você falou isso no vídeo, eu super concordei, mas talvez seja questão de gosto, né? Eu sou daquelas pessoas que, pra mim, as melhores músicas já foram feitas. Eu tenho muita dificuldade em curtir coisas novas, sabe? Eu prefiro ir no show da Alanis Morissette do que no show da
da menina lá, não sei o que lá, Carpenter, qual é o nome dela? Sabrina Carpenter, que é o grande hit aqui da molecada. Eu troco Sabrina Carpenter por Alanis Morissette qualquer dia da semana, pra ir no show. Eu também eu tenho um apego. Eu acho que assim, na música inglesa, por exemplo, a década de 80 foi uma coisa extraordinária, né? A década de Manchester, da Factory, Joy Division, New Order, absolutamente maravilhoso. Eu acho que nunca conseguiu se fazer a mesma coisa que se fez naquela década. Eu acho que você ouve as músicas, você ouve o pop ou o pós-punk inglês dos anos 80, ele continua muito melhor do que a coisa considerada mais incrível hoje em dia, Sim. entendeu? Mas, primeiro, deve ter uma questão de gosto, talvez, e eu acho que tem essa. É um massacre. A indústria fonográfica era um massacre. Hoje em dia, a indústria musical, com o streaming musical, é um massacre muito maior ainda, né? É tudo ditado por algoritmos. Se você não conseguiu um mínimo de acesso, você some no meio da coisa toda. Então, talvez tenha um monte de gente incrível no mundo todo fazendo coisas maravilhosas que a gente nunca vai saber porque foram completamente esmagadas pelos algoritmos. Assim. Você sabe de cabeça qual é o público do seu canal, a idade deles? Eu tô muito curioso para saber se você é mais público jovem ou mais público mais velho que acompanha. A maior parte entre 18 e 35. Que incrível isso. Não é incrível? O Série Maníacos, talvez, eu tenho um público mais velho que o seu. O Série Maníacos é mais forte de 25 para cima. Não é muito incrível. É muito incrível. Eu não saberia dizer porquê, Michel. Realmente, qualquer coisa que eu diga seria uma especulação sem nenhum fundamento, nem empírico sequer, em que eu pudesse me apoiar, entendeu? Eu só sei que eu fico super feliz. Eu acho tão difícil esse espaço imenso de cabeça que existe entre gerações mesmo, ser transposto, né? Conseguir fazer a ponte, ter feito isso sem tentar, quer dizer, sem forçar a barra, nossa, me deixa felicíssima, assim. É um prêmio. E você sabe que eu vou até revelar um particular agora, né? Uma das coisas que eu conheci melhor de você ao longo desses anos que a gente foi fortalecendo a nossa amizade é sobre o seu senso de humor. Você tem um senso de humor que eu acho que as pessoas às vezes não sabem que você tem. Você tem um senso de humor muito legal, tanto que todas as vezes que você vira meme sem querer no Twitter é muito baseado em você não querer ser engraçada. Você tá fazendo um comentário que você nem pensou que seria engraçado, mas a galera acha muito engraçado. Você já tem essa fama de ser uma pessoa engraçada com sua família, com seus amigos desde sempre? Ou é uma coisa que você tá notando mais recente? Pô, até que as pessoas se divertem comigo. Eu tô notando mais recentemente. Entre os meus amigos tem muita gente engraçada. Assim, então, a concorrência é dura. Eu quero dizer, entendeu? Tem pessoas realmente muito engraçadas no meu círculo de amigos. A concorrência é dura e talvez eu nunca tivesse notado que as pessoas acham graça. E entre a minha família, na verdade, as pessoas riem porque eu sou sempre muito, muito contundente, assim, entendeu, né? Eu dou aquela opinião e tal. E daí, meu pai e minha mãe sempre falavam, você precisa ser menos veemente, você é veemente demais. Daí hoje eu falo, tá vendo? Olha só. Então você é crítica de cinema até em debate de família. Foi falar de política, você é crítica de cinema também. É isso. Eu tenho uma maneira, digamos, incisiva de me expressar. Sim. Talvez, às vezes, incisiva demais. Pode ser? Eu acho que não. Eu nunca notei isso de você em bastidores. Nunca notei que você é incisiva demais. Você é firme com as suas opiniões, mas eu acho que você tem uma coerência que fortalece naquilo que você é firme. Eu nunca vi você falar alguma coisa, nossa, que viagem. Tá certo, vamos tentar isso aqui. Não, eu viajo também, pô. Todo mundo viaja. Não, sim, acontece, né? Mas nunca absurdo. Acho que eu nunca te vi você, pelo menos a gente trabalhando junto, eu nunca vi você viajar de falar, nossa, peraí, assim não dá. Nunca aconteceu. Você foi bem tranquilo. A única coisa que eu posso garantir é que com mais ou menos veemência que eu expresse a minha opinião é a minha opinião. Pronto. De fato eu posso até mudar de opinião. Sim. Né? Não, muitas vezes a gente precisou chegar em consenso, né? Às vezes você vê uma coisa que você viu 20 anos atrás, você achou maravilhosa. Daí você revê hoje, você fala assim, não, viajei. Sim. Não acho mais tudo isso que eu achava, o que eu falei disso ou daquilo. Agora mesmo eu estava falando que eu disse uma coisa no vídeo e
talvez não seja isso, né? Pode ser outra razão. Então a gente muda de opinião e isso é ótimo. Quem não muda de opinião, quem não abre a cabeça para mudar de opinião, primeiro, está perdendo a chance de aprender coisas novas e segundo, vai estar errando, porque a gente erra. Se a gente não corrige, a gente só continua errando. É só isso. E me conta um pouquinho também, a gente já conversou isso entre nós dois, mas como é que está sendo essa fase agora de fazer lives de premiações? Que é uma coisa que a gente começou a fazer junto, é uma coisa muito diferente de você estar lá no seu ambiente seguro, fazer o seu videozinho editado. Mas quando você está ao vivo por 3 horas, 4 horas, e você tem que saber um monte de coisa de cabeça e tal, como é que está sendo para você essa vida de live de premiações? Olha, eu fico super calma antes, super calma durante, quando acaba eu vejo que eu tô pilhadésima, assim, a gente acaba 00:30, 1h por aí, eu não vou conseguir dormir antes das 5 da manhã. Tranquilamente, assim, eu também. De jeito nenhum, é um barato. A concentração que a gente faz... Agora, eu nunca teria começado a fazer live se não fosse você, Michel. Para com isso. É verdade, é verdade. Isso. Você foi a pessoa que não só me encorajou e me convidou e propôs que a gente fizesse, como me deu a segurança para fazer. Porque você tem que segurar a onda durante muitas horas seguidas mesmo. É isso que você falou. Você tem que acessar todos os seus arquivos mentais ali ao mesmo tempo para comentar as coisas, para dar informação, para dar uma resposta, para fazer uma pergunta para outra pessoa que está com você. Então, é muito puxado, né? E eu sei que você tem muito pique para live e isso me deu aquela tranquilidade, assim. É verdade. Não, eu acho que os anos que eu tive como comentarista oficial das premiações me ajudou a ter essa facilidade de estar ali no momento, porque foi legal, porque a gente foi evoluindo, né? Nos meus primeiros anos, era só a voz. E você fazer uma premiação só com a voz, sem ter câmera em você, é muito tranquilo. É uma deles. Eu lembro que na minha primeira vez estava eu, a Domingas Persson, ombro a ombro, e os tradutores ali do meu lado também, assim, num estúdiozinho, ombro a ombro, super apertadinho. E era uma delícia. Se o nosso microfone tivesse aberto nos intervalos, a gente era cancelado, porque a gente tava dando risada, a gente criava um clima muito gostoso, sabe? E eu acho que é isso que eu tento trazer pra gente. É uma responsabilidade, mas a gente precisa ter leveza também. A gente tá fazendo um trabalho, claro, sabe, claro. que ainda mais agora que é pra internet. A gente não tem nem tanto... O nosso último Oscar, beleza, a gente entrou ao vivo na TNT, na HBO Max, então a gente fez parte da transmissão oficial. Mas antes disso, era pra nossa audiência, uma galera que já está acostumada com a gente. Então eu me sinto ainda mais tranquilo de estar no YouTube. Tem pressão, mas tem menos pressão, né? Eu acho o seguinte, Michel, se a gente não se diverte, é impossível que os outros se divirtam assistindo a gente. Perfeito. A gente tem que gostar do que está fazendo. A gente tem que estar curtindo naquele momento, tem que estar se divertindo um com o outro, com a coisa que está acontecendo, com os erros ou falhas que naturalmente acontecem, o proveito que a gente tira deles ou não. Tudo isso faz parte da diversão, né? As pessoas que estão em volta. Pô, a gente trabalha com pessoas incríveis, né? É verdade. É só gente muito legal fazendo as lives com a gente. Então, você tem que se divertir. Se você não está se divertindo, não faça. Você sabe que para a próxima live nós vamos ter um problema no nosso staff, porque nós temos uma pessoa que falou que se aposentou de live no Oscar esse ano. Quem? A Mel. A Mel falou, essa é meu último trabalho de audiovisual, estou aposentada. Ela trabalhando em agência, Bubu? Ela tá na TAM. Trabalhando na TAM. Foi pra... na verdade, ela voltou para as origens, né? Porque ela começou trabalhando ela trabalhava em terra de companhia aérea e agora está na parte de comunicação da Latam. Eu duvido, eu vou chamar ela pro M, nós vamos trazer, eu duvido. Não, Melzinha ela foi relutante de vir pro Oscar. Eu também acho. Gente, vocês não conhecem a Mel, ela é a mais fofa desse mundo. Ela é uma coisinha. E ela, assim, ela é um furacão nos bastidores. Ela é. O que, assim... a eficiência. Eu tive que insistir bastante pra ela fazer o Oscar com a gente, e que bom que eu insisti. Ela foi essencial. Ela foi essencial, né, Bubu? Conta aí. Foi sim, cara. Não tem o que falar. Vocês já estão... falando bastante aí. Melzinha, a gente ama ela. Queremos Mel no M. Queremos Mel no M. Eu só tomo café com mel. Isa, nós temos pouco tempo hoje, assim, falando de nada mais pocket, mas para encerrar aqui nosso papo de hoje, nós temos algumas perguntinhas direcionadas a você, que a gente colocou apenas pra galera do nosso grupo do Telegram do Falando de Nada. Nós temos um grupinho fechado, são os Tagarellers VIP, eles são o board do Falando de Nada, é a galera que tá ali no clube de canais do YouTube, a gente
gente tem um Telegram fechado. E hoje, apenas as pessoas que estão nesse grupo Telegram poderão fazer perguntas para você. O Bubu vai selecionar ali as 3, 4 melhores pra gente. O que você acha? Vamos lá, vamos nessa. Ó, vou começar aqui com o Thiago Vinícius. Beijo pro Tiaguinho. Olá, Isabela, Chachel, Bubu. Como grande fã de Star Wars, me preocupo com o futuro da franquia quando vejo flops como The Acolyte e vejo uma ótima temporada de Andor ficando esquecida, sem o impacto que seria capaz de furar a bolha. Ao olhar para o futuro, o que será de Mandaloriano e Grogu? Vai ser flop ou sucesso? Thiago Vinícius, impossível saber. Eu acho que quando os donos de uma marca começam a explorar ela em excesso e lançam coisas que subtraem da marca ao invés de acrescentar, olha o desserviço que isso é. Você lança Andor, talvez a melhor série desse ano. Concordo, né? Muito incrível. Maravilhosa Muito na incrível. primeira temporada e fantástica na segunda temporada, e daí poucas pessoas assistem porque as pessoas já estão com uma vontade. Né? Elas já viram coisa que não deu certo, já viram coisa que ficou ruim, já viram coisa que desagradou, decepcionou, que foi chover no molhado, que foi diluir a força da marca sem trocadilho, né? E daí elas não se arriscam a ver aquilo que é bom. Então, se vai ser flop ou não, depende de várias coisas. Depende de, primeiro, ser bom ou não ser, né? E a gente não sabe ainda que rumo as coisas vão tomar. Mandaloriano teve uma primeira temporada excepcional, um pouquinho menos interessante na segunda, né? Então vamos ver. Grok, vamos lá, ver o que será que vai vir. E a outra coisa da qual vai depender não só da qualidade do que está sendo exibido, mas do quanto o público está disposto a dar mais uma chance para aquilo ou não. O público não deu para Andor a chance que Andor merecia, mas merecia demais. E você sabe que eu tenho medo de a gente estar prestes a entrar numa questão aí da cultura pop, que é a fadiga de Pedro Pascal. Adoro Pedro Pascal, mas ele tá em muita coisa. Ele tá em muita Ele coisa. tá em muita coisa. Tempo. Eu acho que nós vamos entrar na fadiga de Pedro Pascal, bem na época do Mandaloriano e Grogu, agora eu andei lendo um artigo recente, que a Lucasfilm está, na verdade, agora eles querem mudar, eles querem fazer uma trilogia cinematográfica do Mandaloriano e do Grogu, e com certeza eles estão apostando muito no Star Power do Pedro Pascal. Eu não acho que esses personagens, eles têm calibre para trazer milhões de dólares. Eu acho esse um flop meio fácil de prever. Porque é uma série que quase ninguém viu. É um negócio que está completamente fora da cultura pop do Star Wars. Não tem Jedi famoso, não tem... tá certo que você vê ali o Baby Yoda, beleza, é o Baby Yoda. Tem o Boba Fett, que é um Mandaloriano famoso, mas a gente tá falando de outro agora. Eu não acho que esse vai ser um filme que vai fazer muito dinheiro, não. Star Wars é uma franquia que, se você bota no cinema, ela é obrigatório, tem que fazer 1 bilhão. É obrigatório, tem Star Wars no nome, tem que ter 1 bilhão de bilheteria. Eu não acho que isso vai ser o caso do Mandaloriano e Grogu. Não acho que chega num bilhão, mas nem a pau. À primeira vista, realmente, você parece estar certo. Não parece ter potencial para fazer tudo isso. É uma pena que hoje em dia as pessoas o público leve bilheteria em consideração. O que tem a ver com as calças? Desculpa. Sim. Né? Zero a ver uma coisa com a outra. Alhos e bugalhos. Mas o fato é que o público hoje em dia leva em consideração. O público acha que bilheteria é um argumento. E quando tem uma bilheteria muito ruim, como foi a de Han Solo, por exemplo, as pessoas falam, tá vendo? Está estragando a marca, flopou, não vale a pena, é muito ruim, estragaram tudo, né? Esse clima de má vontade é a coisa que eu acho mais danosa dessa ultra exploração de uma marca. Concordo com você. Né? A bilheteria, eu acho que assim, é um negócio mais pra gente medir a aceitação de grande público ou não, e mesmo assim não é uma das melhores métricas, mas é uma métrica muito relevante, porque envolve grana, né? Então... Sim. Envolve assim, isso vai ter continuidade ou não vai ter, né? Sim. Eu penso que Bailarina, por exemplo, é uma franquia que morreu no primeiro filme. Tinha muito potencial, ainda mais porque a Ana de Armas está excelente, porque ela explora aqui, né, extrapola o universo do John Wick, mas quando você viu a bilheteria, falou, nossa, esse filme custou 90 milhões e ele fez 90 milhões, é um flop muito triste. Ainda mais quando a gente vê, o orçamento de produção é uma coisa, o orçamento de produção mais promoção, distribuição, você
pode... Hoje em dia você pode dobrar quase, Tranquilamente. Né? Você pode dobrar. Tranquilamente. Então, um filme custou 90, se ele não fizer 200, né? Foi mal. Porque ainda tem o custo financeiro desse dinheiro que não está mais aplicado, né? Ele não está mais rendendo, né, no mercado. Ele está investido foi, né? ali, já foi, né? Se custou 90 e não faz 200, você certamente está no prejuízo. Certamente. Né? E é uma pena. É uma pena, e é o tal negócio, gente, pelo amor de Deus, tenham uma ideia nova, não é possível. John Wick virou o que virou porque era uma ideia nova. É verdade. E era para ter começo, meio e fim ali, tinha que ter fechado no terceiro filme já. O quarto já foi esticar demais essa corda, né? Ia ser uma coisa como, sabe, ia ficar na cultura pop, como assim, é um marco. Não, você vai e começa a diluir, até que aquilo não vale mais nada. E como vão fazer? Já anunciaram 5, como é que vai ter 5? Eu não sei, né? Porque... vamos dar um spoiler aqui do quarto, Pode do falar final do quarto. quarto. Isso é um spoiler do final do quarto, quem não viu o quarto. O Keanu aparentemente morre no final do quarto. Que isso, Isa? Eu não vi ainda. John Wick, para todos os efeitos, a gente acha que ele morreu ali no final do quarto. Uma morte poética, né? O sol nascendo no Sacré-Cœur. Exatamente, uma morte em Paris, tão linda ali, com aquela vista toda. Vai ser alguma coisa no meio desses três? Não, impossível, porque os três são emendadíssimos. Cada um começa exatamente no ponto em que o outro parou. Inclusive foi um dos meus problemas com bailarina, porque não tem como o John Wick estar ali naquele momento em bailarina. Não teria como. Não tem como. Tá muito bem estabelecido a linha temporal, falando, isso aqui não tem como. Isso aqui só funcionaria se fosse antes do primeiro. A partir do primeiro não tem como ele estar aqui. Porque teoricamente bailarina tá entre o terceiro e o quarto, John Wick, mas não ia dar tempo, porque a gente viu onde ele estava o tempo todo, no terceiro e no quarto. Sim. Né? É sem interrupção. Né? Então já ficou meio estranho por aí, mas imagina, se não pusesse o Keanu, se a coisa tá ruim com o Keanu, imagina sem o Keanu. Quinto filme vai ser ele acordando na Matrix. Que isso, né? Mistura tudo. Eles têm bastante referência de Matrix em John Wick. Gente, pelo amor de Deus, tenham uma ideia nova. Parem de ordenhar as vaquinhas. A gente pode até falar sobre isso. Hélio, que é uma animação original da Pixar, acabou de se tornar aqui o maior flop na história da Pixar. Pois é, mas daí também tem o seguinte, né? 1000 problemas de produção e jogado no cinema como se quisessem esconder mais do que mostrar, né? Marketing zero, praticamente. Marketing 000. Jogam no cinema ao mesmo tempo que Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão, os dois live actions, baseados em desenhos super populares, né? E vamos lá, Hélio é bonitinho, tem muitas qualidades, tem vários defeitos também. Sim. E um dos defeitos é ser super parecido com Luca, com Dois Irmãos, com isso, com aquilo e com aquilo outro. Na verdade, assim, eles estão girando em falso a essa altura, né? As ideias originais, eles não deixam, o corporativo não tem deixado as ideias florescerem até a maturidade, como até um tempo atrás. A verdade é que com todos os problemas que a pessoa dele trazia ao ambiente, como chefe de equipe, como líder da Pixar, de um ateliê, o John Lasseter tinha uma coragem, ele peitava corporativo até o final. Ele deixava as coisas frutificarem até o ponto da maturação mesmo. É legal você falar isso, né? Que o Michel assistiu esses dias o documentário que mostra o início do John Wick. E aconteceu muito isso que você está falando. Você tem que assistir, chama Wick Spain. Wick Spain. Você assistiu? Não, eu vi o trailer. Gente, coisa maravilhosa. É uma delícia. É muito incrível. Depois eu tive acesso, esse documentário eu te dou depois. Mas é isso, né, Michel? A equipe também teve que peitar muito essa coisa de não quererem vir com essas ideias originais todas. E, na verdade, assim, você matar a originalidade, você achar que as pessoas... primeiro, achar que você sabe o que as pessoas querem. Segundo, as pessoas acharem que elas sabem o que elas querem. Você não sabe que você quer uma coisa que nunca foi feita até essa coisa ser feita. Exato. O estúdio fala muito sobre isso, né? É assim. Não, as pessoas não vão gostar disso. Como assim? Oferece para elas, de repente elas vão amar, como amaram. Né? Pecadores. John Wick. Pecadores. Pecadores é um bom exemplo de um filme original maravilhoso que deu super certo. Não, e Pecadores veio cercado assim de um negócio. O estúdio gastou
gastou demais, vai flopar, vai ser não sei o quê. Que nada, imagina, as pessoas abraçaram completamente a ideia. Muito. Não, né? e a Warner fez um acordo ali com o Ryan Coogler que meio que inédito, né? Ele ter os direitos do filme para ele depois de um período de tempo é muito incrível isso. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda mais se é um filme sobre pertencimento, ser dele tem tudo a ver. Ainda bem. Você vê, por exemplo, Twin Peaks, a gente falou de Twin Peaks, os direitos não ficaram com o David Lynch quando ele fez, e daí sumiu, virou mídia perdida durante décadas, né? Inacreditável. Agora tá tudo de novo, bonitinho lá na MUBI, todo o universo Twin Peaks na íntegra. Bom tal. demais. Mas quando o criador não tem os direitos e as empresas vão se dissolvendo e sendo incorporadas por outras e tudo mais, isso se perde, ninguém sabe mais quem tem os direitos da coisa e ela deixa de ser exibida, né? É muito louco, né? Porque a série foi exibida na CBS, as 2 temporadas, e quem encomendou a minissérie foi o Showtime, né? Então é o braço a cabo da mesma empresa, né? E agora tá na MUBI. Incrível, que volta que deu. Não, dá muita volta. É muita complicação contratual, né? Aliás, as pessoas vivem perguntando por que isso não está no streaming, por que isso saiu da plataforma em que estava, por que tiraram. As plataformas... Vamos explicar isso, Michel? Por favor. Que as plataformas tipo Disney Plus... HBO Max, que tem a Warner e tudo mais, vai voltar a ser HBO Max, né? Aliás, eu queria dizer o seguinte, você chamar de... transformar HBO em Max, como fizeram, é mais ou menos como dizer assim, nós somos os fabricantes do Rolls-Royce, mas a gente vai vender qual marca? Corcel 2. É mais ou menos isso. Melhor analogia. Então assim, agora vai voltar a ser HBO Max, né? Assim, foi uma burrice de marketing, assim... Não pode. Gente, pelo amor inacreditável. de Deus, é a joia da coroa. Que isso? Nossa Senhora. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Mas, enfim, essas, quando tiram as coisas que são propriedade delas da plataforma delas, é porque elas não querem pagar residual para os atores, diretores, equipe e tal. Todo mundo que tem direito a cachê residual por reexibição. Né? Nas plataformas que não são proprietárias das coisas, como, por exemplo, o Netflix, tem muita coisa da qual ela não é proprietária. A coisa sai por questão contratual. O contrato vale só até tanto, e daí acabou. Então, às vezes tem uma vontade, muitas vezes o fato de um filme ou uma série sumirem da plataforma em que estava, não é questão de má vontade, é questão de contrato. Perdemos os direitos de ter aquilo ali. Excelente, isso mesmo. Vamos lá, Michel Arouca. A próxima pergunta aqui do Dan Reis. Beijo, Danzinho. Oi, Isabela Bubu Chechel, acompanho o podcast há alguns anos e conheci você, Isa, graças ao nosso querido Michel. E como de costume, ele não erra nos conselhos. Indo direto ao ponto, sempre te achei uma pessoa extremamente criativa, com um vocabulário afiado e encantador. Queria saber se existe alguma obra literária que você adoraria adaptar para o cinema ou para uma série. Nesse momento que vivemos tantas reinterpretações e debates sobre fidelidade à obra original. Fico curioso se você tivesse essa chance, respeitaria a obra ao máximo ou faria mudanças para dar um toque mais Isabela Boscov. A história. Adoro vocês demais, inclusive a Linoc e Pedrinho. Muito bom. Olha, dependendo do material que você está usando, você dá um toque Isabela Boscov é uma afronta. Quer dizer, você está adaptando Tolstói, Jane Austen, Charles Dickens, Machado de Assis, o que falta vai fazer o toque Isabela, zero, né? Você está falando de coisas realmente incríveis. O que eu acho de uma adaptação é o seguinte, o mais importante de tudo é o espírito original da coisa. Dito isso, a gente falou no Insta também agora de Ripley, por exemplo, como um exemplo muito bom de uma série adaptada, né, de outra mídia. No caso de um livro, ela toma várias liberdades, inclui coisas, suprime outras, mas ela é incrivelmente fiel ao espírito do personagem, ao espírito da obra em si. E isso eu acho que é o mais difícil de preservar. Concordo. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm uma
principalmente o fã que é muito devoto, ele tem a obra original, seja um game, seja um quadrinho, seja um livro, como algo cristalizado para ele, que nada pode ser mudado ali. Qualquer mudança causa irritação, rejeição. Não é assim, né? As coisas não podem ficar cristalizadas, senão, por exemplo, Shakespeare está sendo adaptado há 500 anos, por quê? Porque você pode tomar muitas liberdades com ele, você pode adaptar de 1000 maneiras diferentes, senão a coisa morre. Se você sempre vai fazer só uma transposição o mais fiel possível, você está decretando a morte daquele material original que é tão caro a você. Então, eu acho que o principal é ter critério, realmente interrogar a obra sobre o que ela é. E isso vale para qualquer tipo de adaptação. Dito isso, o que eu tenho mais curiosidade de ver no momento seria uma adaptação de uma empresa que se recusa a vender direitos para adaptação. Seria uma adaptação de Red Dead Redemption, da Rockstar. Porque eu nunca joguei, mas eu vejo meu marido jogando. Olha só! Ele me mostra, Gamer. Às vezes... Gigi Gamer é um bom nome pro canal dele, hein? Gigi Gamer total. Ele me mostra os cutscenes, às vezes, tal. Ele achou um lugar lá no Red Dead Redemption em que eu adoraria construir uma casa. Eu queria morar na beira daquele riacho ali, que ele achou para mim, ele veio me mostrar tudo mais. E eu teria a maior curiosidade de ver uma adaptação. Por quê? Tudo bem, a segunda temporada de The Last of Us gerou a maior polêmica. Vamos ficar na primeira, que foi quase uma unanimidade. Uma coisa que deu tão certo, né? Você pode dar tão certo. Então, eu adoraria ver um jogo como esse, que além de tudo é um faroeste, que eu adoro, né? Virar uma série muito boa, uma série muito bem produzida. Adoraria. Mas não é da Naughty Dog, não, né? Não, da Rockstar. Rockstar, tá. Rockstar. Beleza. É da Rockstar. Que até hoje nunca quis vender direitos de adaptação para nada, é o que me consta. Olha, Prime Video tem dinheiro sobrando. Eles fizeram Fallout, eles compraram agora o 007, dinheiro que não falta lá. Eu tô com medo do que eles vão fazer com 007, cara. Quem seria o seu James Bond dos sonhos? Primeiro que assim, eu não sei o que eles vão fazer de James Bond. O que eles vão querer fazer? James Bond adolescente? James Bond em seriado? Eu entendi que você falou James Bond adolescente. Eu também entendi James Bunda. Por aí. Então, eu tô morrendo de medo, porque assim, essa marca foi muito protegida, e ainda assim ela teve momentos muito difíceis, mas foi muito protegida pela Bárbara Broccoli, antes pelo Albert Broccoli, o pai dela, tudo mais. E agora essa proteção ciumenta, né? Feroz, maternal. Se foi. Se foi. Foi. Então, eu tô morrendo de medo, realmente. Mas você tem um nome assim que você fala, essa pessoa nesse terninho tomando martini me agradaria? Olha, me agradaria. Eu achei vendo o Black Bag que o Reggie Gene Taylor seria um ótimo James Bond, e eu acho que o Dev Patel seria um grande James Bond. Essa foi uma sugestão de outra pessoa, foi uma sugestão do Sadowski, e eu achei o máximo. E eu adoraria ver o Callum Turner como James Bond. Ficaria bonito mesmo. Eu acho que ele tem todo o pique para ser James Bond. O Dave Patel, você acha que ele precisa dar uma encorpadinha ou magrinho mesmo tá bom? Ele tá mais encorpado. Ele fez aquele filme depois do como é que é o Bad Monkey lá? Como é que é, Bad Monkey? Não é Bad Monkey, mas é o filme do macaco lá. Não, ele tá mais encorpadinho. E eu não acho que isso é necessariamente o essencial. O Pierce Brosnan era um cara tão esguio. É verdade. Até hoje Mas, aliás, tem uma série com ele, gente, Mobland, com muito, o Tom Hardy, ele, a Helen Mirren e o Paddy Considine. E o Pierce Brosnan, o personagem dele é de uma vulgaridade, de uma grosseria. Chama de cante pra cima e pra baixo, todo mundo. Gente, mas ele é vulgar demais, o personagem. E a Helen Mirren é o dobro de vulgar. Ela é marionetista, ela tá lá, manipulando a turma. Ela é maravilhosa. Gente, que coisa
chocante ver ela. Chama Terra da Máfia em português, Terra da né? Máfia. Tá no Paramount Terra da Plus. Máfia, Baita série. Foi renovada hoje, por sinal. Ah, foi renovada? Hoje foi o Ótimo, anúncio da renovação ótimo. dela. É, porque tem um cliffhanger daqueles. Ah, ali. você já viu tudo. Eu tô no sexto ou sétimo episódio ainda. É, tem um cliffhanger e tanto ali. Que bom. Aí. Vamos lá então, Micharouca, a última perguntinha por aqui. Thaís Torres. Oi, Beijo, Thaís. Eu tô num clima muito bienal. E teve uma pergunta que vi muito em alguns vídeos de criadores. Vou adaptar para cá. Para Manda. Isa e para o Michel. Melhor filme que assistiu esse ano? O filme que mais decepcionou e qual estão mais ansiosos para ver? É muita coisa. Eu vou na primeira, tá? Eu não sei se é o melhor, eu não consigo decidir essas coisas. Eu vou deixar de lado todos os filmes que foram do Oscar, lançados aqui no começo do ano, porque o Oscar bom, já foi, tá bom. a gente já falou tal. De lá para cá, o filme que mais me surpreendeu e que me fez ficar siderada com a criatividade, a exuberância da maneira como ele é filmado é Pecadores, do Ryan Coogler, Eu tô com você. com Michael B. Jordan. Eu fico entre Pecadores e Fórmula 1, até agora dos filmes que eu vi esse ano. Fórmula 1 eu achava que ia ser legal, mas eu saí do filme tão feliz. Falei, cara, que filme legal. É uma delícia Que de filme bom, cara. Que filme bem feito, caprichado. É uma A delícia. trilha sonora do Hans Zimmer, eletrônica, me pegou super de surpresa. Eu falei, nossa, que isso, Hans Zimmer? De onde saiu isso, homem? Bom demais. Hans Zimmer em fase Daft Punk. É, assim. né? Exatamente. Foi muito bom. É isso mesmo. E eu até queria te perguntar, dos 3 blockbusters que nós vamos ter esse ano, qual você acha que vai fazer mais bilheteria? Não qual vai ser melhor, entre Superman, Quarteto Fantástico e Jurassic Park. Superman. Superman. E Superman é um filme que eu realmente quero ver. Não Eu porque também. eu seja super fã de adaptação de quadrinho, super-herói, nada disso, mas porque eu acho que o James Gunn fez um trabalho tão incrível na Marvel. O que a gente está vendo do trailer até agora É de muito Superman empolgante. tão bacana, Muito é tão empolgante. bonito. O David Coren Sweat, trailer é trailer, filme é filme, mas o David Coren Sweat, no trailer, eu fiquei espantada. Eu acho que ele tá muito interessante como super-homem no Concordo. trailer. Eu tô realmente animada para ver, tô curiosa para ver, antes de mais nada, e eu acho que vai ser um estrondo de bilheteria, Ah, porque eu também acho que essa curiosidade que eu tô sentindo, ele Todo conseguiu mundo tá, despertar né? em todo mundo. E todo mundo quer esse momento da DC, né? Todo mundo eu acho que assim, eu não tenho ações de nenhuma das companhias. Exato, porque isso é uma Pra discussão, mim, Para mim, tanto faz, tanto fez. Mas eu acho que esse é um momento muito interessante para descer, se achar de vez, assim, né? Fazer ser mais do que ela foi até agora e ser aquilo que ela gostaria de ser daqui para frente. Assim. Eu acho que é uma Bonito. oportunidade muito interessante. E a parte qualquer consideração sobre a DC, é um filme que eu acho que o James Gunn deve ter feito com gana. Paixão, né? Gunn com gana. O Bubu né? e eu assistimos o Fórmula 1 na semana passada na pré-estreia no IMAX. No IMAX. Eu também. E aí passou o trailer do Superman. Cara, eu já vi esse trailer 500 vezes, mas ver no IMAX Nossa, foi ele gritava tão no legal. Eu falei, cinema, nossa, cara, me deu Christopher Reeves feelings, assim, sabe? Nossa, cara, estou de volta a esse universo, sabe? Eu revi os filmes que apresentavam os 3, né? Super-homens, né? Até agora não adianta. O Christopher Reeve. Imbatível, né? Imbatível. E o filme do Richard Donner mesmo em si, imbatível Sim. também. É uma dessas felicidades, dessas conjunturas cósmicas que não... Em tese não se repetem, mas já está provado que sim, um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Tem pessoas que já foram atingidas mais de uma vez por exato. raio. Então, quem sabe esse não é o raio caindo de novo agora, né? Esperamos. Bom, então respondemos aí qual filme nós estamos mais ansiosos e agora falta Decepção. Decepção, a gente pode trazer streaming também, não precisa ser só cinema. Eu vi recentemente aquele da Apple lá com Krasinski, A Fonte da Juventude, mas eu detestei de um tanto esse filme. Eu fiquei tão decepcionado, porque no papel ele falou, pô, isso aqui pode ser um novo Indiana Jones com aquele lá do Nicolas Cage. Nicolas né? Cage, dos caçadores. Arca do Tesouro, né? Não é Arca do Tesouro. Não, é o... Caçadores do Tesouro. Não, é... Enfim, a galera sabe qual que é. Aquele filme de aventura lá do Nicolas Cage. Mas não foi nada disso, cara. Foi uma pataquá. Eu não sei se você gostou desse filme. Não, mas eu acho que assim, não é que me decepcionou, eu achei completamente esquecível. É isso, assim, ele é esquecível, né? Completamente esquecível. Não sei se teve algum outro que se você falou, nossa, isso aqui... Mas de filme que eu vi, eu tava esperando, pelo menos um pouquinho.
Mas ainda tem o Guy Ritchie ali também na direção, mas putz, que decepção. Não, mas isso foi só esquecível, assim. Eu não estava esperando nada. Então acho que minha expectativa estava descalibrada. Eu não tava esperando grande coisa, não. Eu não saberia dizer qual a minha maior decepção desse ano. Eu procuro não me fixar nas minhas decepções. E às vezes até um filme que eu achei muito ruim, às vezes eu acho uma coisa nele que eu gosto e daí pronto, fica assim. O importante é isso. Isa Boscov, muito obrigado por topado aqui, aceitou o nosso bate-chamado. Você veio substituir a Aline Diniz, que está no trabalho lá no Rio de Janeiro. Que alegria ter você com a gente. A Aline chiquérrima lá, mediando, né, a coletiva, e eu aqui com o Michel e o Bubu. Ó, que delícia, olha. Bom demais. Muito obrigada pelo convite, queridos. Se inscrevam no canal da Isa se você não é inscrito. Siga a Isa no Instagram. Ela mencionou que algumas vezes nós fizemos um videozinho collab bem legal lá no Instagram, onde vocês vão conhecer um pouco melhor o gosto de séries de Isabela Boscov, em breve lá no Insta. Isso. Beijo. Tchau.